Então, vimos o que é Tohen. Ele é a união em si, a causa de união para cada e toda coisa. Ele não é uma coisa una, uma coisa unida, separada, né? Por isso, eu acho que a tradução O Uno, como se fosse um tipo de super Deus sobre toda a realidade, é enganadora. Mas, então, se a união é Tohen, daí o que são os deuses para Próclo? Para Próclo, os deuses são as uniões, Haihenades. O que são essas Haihenades? O que são essas uniões no plural? Né? Se a união em si é a causa de união para toda e qualquer coisa, as uniões individuais, podemos chamá-las de uniões individuais, ou independentes, ou soberanas, ou absolutas, elas são as causas, as origens dos tipos diferentes de união. Se cada tipo de ser, os corpos, as mentes, os animais, a razão, se cada tipo de ser tem seu próprio tipo de unidade, é porque existe uma união particular da qual ela vem. Existe um tipo de união único para ela. E isso é o Deus daquele tipo de ser. Então, as uniões são os deuses. Agora, vamos usar o segundo método para compreender a união, para entender as uniões melhor. O segundo método para compreender a união é a partir do nosso próprio si, a nossa própria capacidade de se unir e nossa vontade e desejo de se unir, um desejo que está na base de toda a nossa vida. Agora, nós vamos identificando coisas que pertencem a nós ou não. Sim, eu fiz isso. Não, isso eu não quero. Eu não identifico com esse desejo. Eu sou meu corpo. Eu não sou meu corpo. Nós vamos construindo a nossa identidade. Nós vamos construindo o nosso si. Nós vamos construindo o nosso si e podemos ter sucesso ou falhar, né? Podemos nos identificar com coisas opostas e levar à ruína, à tragédia de nossa vida. Ou podemos, sim, adquirir sabedoria e ficar cada vez mais unidos, guiados pela razão. Então, nós temos aqui uma essência, temos o que é ser um ser humano, e isso nos guia na nossa busca pela nossa identidade. Nos guia ou não nos guia, e se não nos guia, a tragédia é nossa. Mas, ao contrário disso, então nossa união é algo que pertence a nós e é algo que nós vamos usando na construção das nossas vidas. É uma potência, uma capacidade ou até uma vontade nossa. No caso das uniões absolutas, a união não pertence a um ser, não é a união de uma mente, não é a união de um ser humano, é uma união que existe separada. Ou seja, ela é uma pessoa completamente simples, que daí determina o que ela vai ser. Né? Não existe aqui uma essência que existe antes da união, antes do si, e que vai ser como uma norma, uma regra para o si. Né? Aqui, para usar uma frase de Sartre, a existência precede a essência. Para Próclo, isso não é verdade sobre seres humanos. Nós temos uma essência que a gente cumpre ou deixa de cumprir. Tem uma coisa que é o que é ser um ser humano, o que é ser uma mente racional. No caso dos deuses, porém, não existe uma essência que eles têm que cumprir. Não é que existe, por exemplo, para o deus do vinho, a essência do vinho, e ele precisa se subordinar a essa essência. O que é vinho? De maneira alguma. O deus do vinho, ele criou a essência do vinho. Ele é anterior à essência. Ele cria o seu papel. Ele é inteiramente soberano e livre. Nesse sentido, as uniões são as verdadeiras pessoas, são os verdadeiros indivíduos agentes do mundo, porque realmente só eles determinaram absolutamente o que eles são. E é por isso também
que as associações de um Deus não precisam se limitar pela razão. Um mesmo Deus, Dionísio, segundo Próclo, pode ser tanto o Deus do tempo, quanto o Deus do vinho, quanto o Deus da êxtase, quanto o filho de Zeus. Ele pode ser todas essas coisas. E o que dá unidade a todas as coisas é ele mesmo. É sua individualidade que está representada em todas essas coisas. Ela não está necessariamente subordinada a uma regra racional. Com isso, nós terminamos os vídeos sobre o divino e a unidade em Próclo. Na próxima série de vídeos que farei sobre isso, eu vou falar sobre a conexão entre os deuses, o divino e o valor em Próclo. Obrigado.